Bom dia, bom dia, bom dia, dia lindo, dia leve, dia doce para você, um dia abençoado. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de termos mais de uma fonte de renda. Você sabia disso? Que temos essa necessidade? Existe essa necessidade de nós termos mais de uma fonte de renda, mas muitas pessoas não sabem disso, algumas sabem, mas não praticam isso. Olha só que interessante, porque a gente tem essa necessidade e é algo que é uma estratégia crucial para nos ajudar em várias questões que a gente precisa fazer na nossa vida financeira. Mas muitos não se organizam nesse sentido e não conseguem, ok? Então, por que essa questão aí da necessidade de mais de uma fonte de renda? A gente precisa ter a nossa fonte principal, fonte de renda 1, e ter, na verdade, o ideal é no mínimo 3 fontes de renda diferentes, tá? Mas se você tiver 2, já tá bem legal. Bom dia, Silmária, seja bem-vinda, querida, tudo bem? A primeira fonte de renda é a sua fonte principal, aquela que vai pagar aí pelo menos 80% das suas contas, ou dependendo da situação, 100% das suas contas, e vai te ajudar aí a resolver as suas questões. E aí essa primeira fonte de renda é a fonte que você vai suprir as necessidades principais em casa, entre 80% a 100% do que você precisa consumir em casa. E a segunda fonte é uma fonte de renda extra que você precisa fazer. E essa fonte de renda extra, ela pode ser em várias áreas, com várias coisas, vai depender das suas habilidades. E aí, você, melhor do que eu, vai poder dizer quais são as suas habilidades e quais habilidades você vai explorar para fazer uma segunda fonte de renda. Fato é, não podemos ficar à mercê de apenas uma fonte de renda, porque uma fonte de renda, muitas vezes ela é temporária. A gente não tem garantias vitalícias de fonte de renda. E aí você pode dizer assim, mas eu sou concursado, sou estável. Estabilidade, na verdade, não existe. Porque a estabilidade é dada por força de lei. E essa estabilidade dada por força de lei é mutável com leis. Então, é necessário que você reflita sobre isso. Então, por mais que você diga, mas eu sou concursado, concursada, uma fonte de renda está suficiente, é bastante, não é. Porque o concurso, a estabilidade, é baseado na lei. E leis mudam, e mudam a todo tempo. E aí você vai ficar à mercê da mudança de uma lei? Você vai colocar na tua mão, no teu futuro, a mudança de uma lei? Então você que precisa ter a atenção para se programar para ter mais de uma fonte de renda. E o ideal, quando a gente fala em pessoas educadas financeiramente, é que você tenha 3 fontes de renda no mínimo. Mas se você já tiver 2, já é um caminho. E aí essas 2 podem ser 2 trabalhos, 2 fontes de trabalho fixas, ou pode ser uma fonte fixa e a segunda fonte, uma fonte de renda extra que você faz através do empreendedorismo, através de colocar as suas habilidades a seu favor para você fazer essa renda extra. E uma outra forma crucial de você fazer renda extra é através dos investimentos. Você ter uma outra fonte de renda. Você pode ter 2 fontes de renda ativas. O que são rendas ativas? Rendas que precisam de você. Precisam do teu trabalho, precisam do teu suor, precisam da tua presença. Aproveita e compartilha aí essa live com seus amigos que podem se interessar por esse assunto, tá bom? Vamos lá, manda um aviãozinho aí pra galera.
E aí essa fonte de renda, essa primeira é uma fonte que vai cobrir os teus gastos, cobrir as suas saídas mensais. E aí você vai pagar com essa primeira fonte, que é a fonte principal. A segunda fonte é uma fonte que ela vai vir de algo que você vai fazer, que você normalmente às vezes não faz, ou às vezes faz, mas ainda não cobra por isso. E aí você vai refletir sobre suas habilidades, sobre seus potenciais, seus dons e talentos. Pode ser uma aula particular, pode ser algo que você vai fazer para vender. Através do empreendedorismo, você consegue essa segunda fonte de renda com facilidade. Vendendo coisas que você faça, você se organizando para vender serviços, algo que você tenha dom e que você possa utilizar. Todo mundo tem dons que pode utilizar para conquistar uma segunda fonte de renda, tá? Não adianta dizer, mas eu não tenho. Todo mundo tem essas possibilidades. Basta olhar para si, olhar para dentro com mais carinho, com mais amor, mais atenção e observar o que você tem que as pessoas normalmente valorizam. O que para você é fácil fazer e que para muitas pessoas não é. Para muitos, aquilo que você faz rapidamente e com facilidade, porque está dentro do teu dom e do teu talento, aquilo para algumas pessoas é muito difícil. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer algumas coisas. E aí tem coisas em você que estão ativadas em você e que você tem habilidades que você consegue desempenhar papéis, fazer algumas atividades que só você consegue fazer com aquela metodologia, com aquela rapidez, com aquela velocidade. E às vezes muitas pessoas falam, nossa, mas como é que você fez isso tão rápido? Nossa, como é que você faz isso? Como você faz aquilo? E muitas vezes você não valoriza. Você pensa assim, nossa, mas isso é tão fácil, isso é tão óbvio. Sabe aquele famoso óbvio que precisa ser dito? É óbvio para você, porque você tem o dom, tem o talento para fazer aquilo. Para pessoas que não têm esse dom e esse talento, isso não é óbvio. Então você vai pegar esse seu dom e esse seu talento e você vai transformar esse dom e esse talento em uma segunda fonte de renda. E essa segunda fonte de renda, dependendo da tua situação financeira, ela vai te ajudar a complementar a tua renda principal. Ela vai te ajudar, dependendo da tua situação, a se planejar para pagar suas dívidas. E aí você vai usar essa segunda fonte para pagar dívidas. E dependendo da sua situação, essa segunda fonte de renda, você vai usar para investir. Você vai parar de dar aquela desculpa, Carmen, mas não sobra dinheiro, por isso que eu não invisto. Porque, na verdade, você não tem que esperar sobrar. Você que precisa se organizar e tomar a decisão de receber o dinheiro, tira 10% e investe todos os meses. Não é esperar sobrar. Porque se a gente for esperar sobrar, nunca sobra. Não existe isso de sobrar dinheiro. Sempre tem alguma coisa que a gente quer comprar. Então, você que precisa se organizar para tirar pelo menos 10% do teu salário, dos teus rendimentos, para investir todos os meses. E tem que ser decisão, logo no início, recebeu, tirou e investiu. Porque se esperar sobrar, não vai sobrar. Mas aí quando você tem uma segunda fonte de renda, você consegue se organizar melhor para investir também. Porque você pode usar essa segunda fonte de renda para os investimentos. E aí você aplica essa segunda fonte, vive com a primeira fonte e a segunda fonte de renda você utiliza para investir. E através do empreendedorismo você alcança essa segunda fonte de renda com mais facilidade, tá? E empreendedorismo encontrando as suas habilidades, oferecendo produtos e serviços que tenham relação com suas habilidades. E aí você vai construindo essa segunda fonte de renda. E a partir do momento que você começa a investir, você tá com duas rendas ativas, a sua renda principal e a segunda renda que você tá maximizando ali através das suas habilidades e seus dons para fazer dinheiro para conseguir investir. E a partir do momento que você está investindo, você está cuidando de uma outra renda, construindo um outro tipo de renda, que é a renda passiva. E qual que é a grande diferença da renda ativa para a renda passiva? Na renda ativa, você precisa estar trabalhando, entregando tua hora, teu suor,
tua presença no local, fazendo algo ali a todo momento. E na renda passiva, você não precisa estar ali necessariamente trabalhando o dinheiro que trabalha para você. Então, através dos investimentos, a gente constrói, nesse raciocínio que eu estou fazendo com vocês, uma terceira fonte de renda, que é a renda passiva. E qual é essa fonte de renda dos investimentos? São os juros dos investimentos de renda fixa, são os dividendos dos investimentos de renda variável, os dividendos que as ações pagam, os dividendos, né, os proventos que os fundos imobiliários pagam. Então, são as formas que você tem para fazer mais renda. Você vai ter a sua renda principal, a segunda renda, que é uma renda extra que você vai fazer usando suas habilidades, seus dons. E a terceira renda você vai conquistar se você utilizar a segunda renda do jeito certo, que é para investir. Já que você diz que com a primeira renda você não consegue investir porque não sobra, e na verdade você não é para esperar sobrar, você que precisa se organizar para fazer os seus investimentos com a primeira entrada. Mas se você não consegue se organizar para fazer investimentos com a primeira e única entrada que você tem, você precisa urgentemente encontrar uma segunda fonte de renda. E essa segunda fonte de renda, usando seus dons e suas habilidades, você vai conquistar o valor, vai fazer o dinheiro para você investir. E não só para você investir, com a segunda fonte de renda, você faz o dinheiro para pagar suas dívidas, você faz o dinheiro para juntar para os objetivos financeiros que você tenha, depende da situação financeira que você está. Fato é, na atual situação que a gente vive, situação econômica, situação financeira do país, a gente não pode se contentar, se conformar com apenas uma fonte de renda. Por mais que você seja servidor público ou servidora pública, e que diz que você é estável, porque estabilidade é dada por força de lei, como eu falei lá no início. E leis são mutáveis, então de uma hora para outra você é estável, você pode não ser mais. E aí não se segure nisso, porque estabilidade na verdade ela não existe. Ok? Então não fique se segurando nisso, busque uma segunda fonte de renda. E essa segunda fonte de renda sua, se a sua primeira dá para você sobreviver tranquilamente e já dá para investir, a sua segunda fonte de renda pode ser os seus investimentos. Se você ainda não consegue fazer dinheiro suficiente para investir, a sua segunda fonte de renda, ela precisa ser com foco em investimentos. Então você precisa se organizar, tomar consciência disso, que uma fonte de renda não é suficiente. Essa segunda pode ser um outro trabalho, ou pode ser através do empreendedorismo, depende do seu primeiro trabalho também. Qual é a tua primeira fonte? E aí você vai usar suas habilidades, seus dons para alcançar essa segunda fonte. E essa segunda fonte você vai dar o destino mais condizente com sua realidade financeira. É uma realidade de dívida? Segunda fonte de renda você vai usar para pagar a dívida. É uma realidade que não tem dívidas? Segunda fonte de renda você vai usar para investir. Ah, é uma realidade que eu já invisto na minha primeira fonte. Então, a sua segunda fonte de renda pode ser os investimentos, através dos juros, através dos dividendos das ações, dos proventos dos fundos imobiliários que você vai recebendo, e aí você vai sendo pago. E aí, quando eu falo mais de uma fonte de renda, eu não estou falando só de fontes ativas. Fontes de rendas ativas. O que são fontes de rendas ativas? Que você precisa estar trabalhando. Você precisa estar ali se dedicando, entregando sua hora, entregando seu suor, entregando sua presença, entregando seu tempo. Não, fontes de renda, tem fontes de rendas ativas e fontes passivas. Você precisa construir também fontes passivas. Um exemplo tranquilo para todo mundo entender de fonte passiva é quando você tem um imóvel e você aluga e você recebe aquele valor ali de aluguel todos os meses daquele imóvel. É uma construção de uma renda, mais uma renda para você, que é uma renda passiva, que eu considero também como um investimento, e é um investimento, um ramo que eu particularmente gosto de fazer, gosto de investir. Inclusive, estou em obra aqui, talvez vocês estejam escutando algum barulho, é justamente por conta de obra. Então, é uma fonte, uma forma de fazer uma segunda renda, uma terceira renda.
depende da tua situação. Fato é, você não pode ficar com apenas uma fonte, porque essa uma fonte pode ser temporária, você pode perder, e aí você precisa se organizar. E aí essa segunda pode ser uma fonte de você guardar dinheiro para investir, poupar, fazer o dinheiro trabalhar para você, multiplicar. E para fazer essa segunda fonte, muitas vezes, você vai precisar se qualificar, estudar, investir em conhecimento, investir em você, buscar a sua real identidade, buscar o que tem de melhor em você, quais são suas habilidades, quais são seus dons, quais são suas paixões, o que você faz bem, o que você faz de melhor, o que tem em você que as pessoas valorizam e que muitas vezes você não valoriza. Sabe aquilo que você faz super rápido e super bem, que as pessoas normalmente elogiam? É porque isso tem relação direta com seu talento e seu dom, que não é o mesmo talento e dom da outra pessoa. E aí você precisa usar essas habilidades e esses dons para se destacar e fazer mais de uma fonte de renda. Elis, seja bem-vinda. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, podem ficar à vontade, tá? E aí você vai usar essa segunda fonte para construir patrimônio através de investimentos. E através dessa construção de patrimônio com os investimentos, você vai construindo sua renda passiva, que não depende de você. O dinheiro dos dividendos, o dinheiro dos proventos das ações e dos fundos imobiliários, o dinheiro dos juros do investimento na renda fixa, eles vão cair para você, independente de você estar trabalhando ou não. Você está dormindo, o dinheiro está caindo. Você está descansando, o dinheiro está caindo. Você está viajando, o dinheiro está caindo. Então é uma fonte de renda passiva, que você não precisa de esforço. Você precisa de esforço para você fazer digamos assim, fazer o dinheiro para ter a aplicação. Você precisa do esforço, do teu suor, da tua dedicação, do teu tempo, para você fazer a primeira fonte de renda. A segunda, muitas vezes, vai precisar também, depende da tua situação atual. Já a terceira fonte pode vir dos investimentos, que você vai receber o retorno por aquele dinheiro que você fez e você investiu e você construiu um patrimônio. E aí você precisa olhar para a tua realidade financeira e entender o que é que você precisa fazer, em que situação você está, quantas rendas você tem, quantas rendas você é capaz de fazer e você está negligenciando, está desperdiçando oportunidades. Não está investindo em você, não está investindo em conhecimento, não está buscando melhorias na tua profissão, não está trabalhando habilidades em você para desenvolver essa segunda fonte de renda. Ou muitas vezes não está na habilidade certa para a primeira fonte de renda. E aí você tem que olhar para você, buscar essas alternativas. E aí você vai fazer essa segunda fonte, essa terceira fonte, que pode ser os investimentos, uma quarta, quinta, não tem limite de fontes de renda. O limite você não pode ficar com uma fonte de renda, você precisa ter mais de uma fonte de renda. Porque se essa uma acontece alguma coisa, acontece algum problema, a situação fica difícil. E o ideal é que no mínimo você tenha 3 fontes de renda. E aí você consegue se planejar financeiramente, viver em situações melhores financeiras, usufruir do dinheiro, tá? Porque uma fonte não é suficiente. E ela pode ser temporária, pode ser momentânea. Então invista em você, descubra suas habilidades, trabalhe seus talentos, suas habilidades, descubra o que você pode fazer para buscar de renda extra. Ainda não sei, então comece a investir. Os investimentos são uma excelente fonte de segunda ou terceira renda, porque são renda extra, são rendas passivas. Não precisam de você, do seu tempo. Vai precisar que você invista seu tempo para fazer dinheiro para investir. E aí, com esse dinheiro que você fez, esse dinheiro vai construir um patrimônio para você e vai se multiplicar, vai trabalhar para você esse dinheiro. E não só você trabalhando pelo dinheiro, mas o dinheiro também trabalhando para você. E aí você vai construindo uma renda passiva, que não depende do suor do teu trabalho, não depende diretamente de você. Então, construa mais de uma fonte. 2 rendas ativas e uma renda passiva, ou 2 ativas e 2 passivas, ou uma ativa e uma passiva, da forma que ficar melhor
para você e que mais condizer com a sua realidade. Utilize essas outras fontes para resolver suas situações financeiras mais prioritárias, dívidas ou necessidade de começar a investir se você ainda não começou a investir. Ou tem dívidas para resolver, busque uma segunda fonte de renda para se organizar, pegar essa segunda fonte e pagar as suas dívidas, se organizando, se planejando, fazendo todo um planejamento de quanto você vai pagar de dívida por mês até você resolver o seu problema, fazer as negociações com seus credores, de forma que você consiga fazer esse pagamento. Então, você precisa ter essa clareza, entender dessa necessidade, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aí. Estou aqui à disposição para te responder. Se você está assistindo depois também essa live e quiser perguntar, deixar aí o teu comentário. Terei uma satisfação enorme em te responder e em te ajudar nesse momento. Mas comece a refletir sobre isso, da necessidade de você começar a investir, da necessidade de você pensar nesse planejamento de ter mais de uma renda, porque uma renda só não é suficiente. E você tem certeza disso, que essa renda só não é suficiente para você fazer tudo que você gostaria, para ajustar a tua vida financeira, tá bom? Eu desejo para você um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia incrível, um dia de muita clareza, organização, planejamento e decisões para você ajustar e alinhar o que precisa ser ajustado e alinhado na tua vida. Beijos para vocês. Fiquem com Deus.